Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre variáveis dentro do Java. Esse vídeo faz parte de uma série que eu criei sobre os fundamentos do Java, onde a gente vai explorar os principais conceitos da linguagem. Então, se você quer aprender Java, quer reforçar esses conceitos, não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios da série. Ativa também as notificações para não perder quando saírem os novos episódios. Para começar, a gente tem que lembrar que as variáveis possuem tipos. A gente já falou de variáveis em outro vídeo, eu vou deixar o card aqui caso você ainda não tenha visto. E eu falei que é importante que as variáveis sejam tratadas de formas diferentes. Elas são containers de dados, então eu preciso ter um container adequado para cada tipo de dado. E é por isso que a gente tem tipos diferentes para cada variável. E um desses tipos é o chamado tipo primitivo. E o nome primitivo já se refere à simplicidade desse tipo. Variáveis declaradas com tipos primitivos basicamente armazenam um valor associado a elas, tá certo? E dentro desses tipos primitivos a gente tem algumas categorias, dependendo da natureza do dado. A gente tem tipos para representar caracteres, como por exemplo uma letra ou um símbolo, tipos para representar números inteiros, tanto positivos como negativos, tipos para números decimais, que são esses que têm parte decimal, como 1.5, por exemplo, e também um tipo diferente, para quem nunca viu, que é o booleano, que é um tipo que responde apenas verdadeiro ou falso, true ou false. Basicamente isso. Essas categorias de tipos são representadas pelo Java, para permitir que a gente implemente as nossas lógicas. E uma coisa importante, como eu falei, em relação ao container de dados, que a variável é um container de dados, dependendo do tipo, eu tenho um container diferente. Além disso, a gente tem um tamanho diferente. Tem tipos que precisam de mais espaço. Pensa aqueles copinhos de café, que tem tamanhos diferentes. No Java, as variáveis também, dependendo do tipo, tem um tamanho diferente que elas ocupam. E por isso a gente tem que escolher o tipo que a gente quer, considerando esse fator, ok? Então, quando eu me refiro a tamanho na memória aqui, eu estou me referindo ao tamanho ocupado pela variável, o espaço de armazenamento mesmo. Da mesma forma que a gente tem numa memória aí no computador, a JVM, como é uma máquina virtual, ela armazena os valores, as variáveis, tudo que o nosso programa precisa para funcionar, e por isso ela destina um tamanho, um copinho aqui, do tamanho ideal, dependendo do tipo primitivo da variável. Então, por exemplo, começando pelo tipo que representa caracteres, a gente tem o tipo chamado char. Ele ocupa 16 bits e essa medida aqui tem relação com aqueles zeros e uns que o computador entende, tá bom? Então, por causa dessa limitação do tamanho, a gente representa apenas caracteres com char. Aqui eu coloquei dois exemplos, A gente pode representar a nota como uma letra ou um símbolo de porcentagem no nosso programa. A gente pode usar um char para isso. E ele é sempre declarado com o nome char, com essa palavrinha escrita dessa forma para dizer o tipo, e o valor do char é representado sempre com aspas simples. É diferente da string que a gente representa com aspas duplas. Agora a gente está usando a aspa simples, tá ok? Em relação à faixa de valores, a gente tem algo chamado tabela ASCII, que você não precisa se preocupar em entender o que é, mas você pode encontrar na internet esse nome, e ele se refere a uma tabela de 0 a 255. Cada número desse representa um símbolo, ok? E aí a gente cobre todos os símbolos que podem ser atribuídos ao char. Então fica aqui para você conhecer, tá? Depois você pode pesquisar tabela ASCII e dar uma olhada nesses símbolos, ok? Mas basicamente qualquer caractere ou símbolo você pode atribuir a uma variável do tipo char. Agora, em relação aos números inteiros, a gente tem mais de um tipo para representar esses números inteiros. E o que é que varia entre um tipo e outro? Olha só os copinhos de café aqui. Varia o tamanho que eles ocupam na memória. Então, se a gente quer representar um número pequeno, para economizar espaço lá na JVM, espaço alocado, a gente pode usar um byte ou um short. Agora, se a gente quer um número maior, aí a gente pode usar um int ou um long. Então, aqui no meu exemplo, se eu queria armazenar a nota de um aluno que vai de 1 a 10, é um número pequenininho, eu posso usar o byte para isso. Eu não preciso usar um número maior e aí desperdiçar essa alocação de recursos dentro da JVM. E para números maiores, por exemplo, um RG, eu posso usar um número inteiro. Existe essa diferenciação, tá? Normalmente, no dia a dia, a gente acaba tendendo para usar inteiro mesmo, dentro desses tipos aqui, às vezes long, mas é importante você saber que existem tipos diferentes.
E eles são muito úteis quando a gente trabalha com sistemas que vão executar em dispositivos que têm armazenamento limitado. Os computadores hoje são praticamente ilimitados, né? Tem muita memória, muito espaço. Agora, dispositivos menores, como cartões inteligentes, eles podem ter bem menos memória e a gente não vai se dar o luxo de desperdiçar. E aí a gente tem que fazer esse tipo de economia, né? Escolher os tipos de acordo com o espaço que eles ocupam na memória. Nós também temos 2 tipos para representar números decimais, o float e o double, sendo o double utilizado para números maiores. Então, quando a gente tiver números com parte decimal, que é o nosso exemplo aqui, ó, de alíquota e preço, a gente pode usar esses tipos para representá-los. E aqui tem um detalhezinho, né? Dentro do float, a gente tem que colocar o valor com um F no final para dizer que esse valor aqui é um float, porque por padrão a gente considera os valores decimais, a gente não, né? O compilador considera valores decimais sempre como double, ok? Então a gente usa o F para dizer, não vai, esse valor decimal não vai ser armazenado numa variável double, ele vai ser armazenado numa variável float. E aí agora a gente já viu vários tipos, só falta um, que é o booleano. Esse é o tipo mais diferente para quem nunca programou, e basicamente ele representa informação verdadeira ou falso. Isso aqui é muito útil em programas, você vai ver quando você começar a programar, pode não parecer agora, mas existem muitos casos onde a gente precisa de uma variável simples assim. E veja que ela é bem pequenininha, né? Porque só representa 2 valores. Então eu só preciso de um bit para armazenar essa variável. E aqui eu coloquei 3 exemplos, que é importante que dê verdadeiro para você, tá? Que é dê o like, se inscreveu no canal e Java difícil, que seja falso, eu espero. São 3 variáveis aqui que representam valores booleanos. True representa verdadeiro, false representa falso. E agora que a gente viu esses tipos primitivos, vamos exercitar, vamos tentar criar um programa aqui na prática para usar esses tipos para que você possa fixar esse conhecimento teórico, ok? Então vamos para o código. Eu estou aqui no VS Code e eu vou criar um projeto, Ctrl Shift P, vou criar um Java Project, ok? Vou selecionar essa opção aqui, vou escolher a primeira opção, No Build Tools, selecionei o local que eu vou salvar meu projeto, e aí eu volto para cá agora para colocar o nome dele. Esse projeto eu vou chamar de tipo de dados, que é o que a gente vai ver agora nesse vídeo. Então, tipo de dados, confio nos autores e ele abriu o meu projeto criado aqui. Já vou ter aqui, ó, o meu método main. Eu vou tirar essa parte aqui que a ideia coloca, não precisa, vou apagar isso aqui e vamos começar aqui a trabalhar com o nosso projeto. Para exercitar os tipos de dados, a gente vai criar algumas operações aritméticas, uma calculadora mesmo, simples, só para que a gente possa aqui exercitar. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com números pequenos, como eu falei, a gente usa o byte, né? E a gente pode guardar números pequenininhos assim. Agora, quando a gente começa a aumentar o tamanho do número, olha só, aqui já não cabe nos bytes. É o copo de café que é muito pequeno para caber esse número maior. Então aqui a gente já muda para short, que já é um número maiorzinho. E aí a gente vai aumentando ele e perceba agora que já não cabe aqui. Então a gente tem que trocar o tipo para um inteiro. E o inteiro já comporta um número muito maior. E aí se o número for bem maior, né, não couber aqui no inteiro, olha, aqui não cabe, tá certo? Então a gente já tem que transformar isso aqui num long, que é o número maior de todos. Mas perceba que ainda tá vermelhinho. Por quê? Porque, por padrão, o compilador considera os números inteiros como int e não long. Então, a gente precisa vir aqui no final e colocar um L de long. E aí, a gente tem números super grandes salvos aqui nas minhas variáveis. Tá certo? Isso aqui é importante, tá? É legal que você coloque um comentário. A gente tá falando agora de tipos numéricos inteiros, né? Sem casas decimais. Aí a gente tem o byte, short, int e long, esses caras aqui. E uma coisa legal também que você pode fazer, quando você tiver um número muito grande assim, é colocar um underline para separar cada 3 zeros, tá? Para ficar mais formatado. Aqui a gente tem 100 bilhões, né? Então a gente usa o underline para separar aqui cada 3 zeros e aí fica mais legível. É só uma dica legal quando você estiver trabalhando com números grandes. Então, a gente poderia ter algo como, vamos diminuir esse número aqui, vamos usar inteiro mesmo. A gente pode ter aqui 1, a gente pode ter aqui 2
E aí a gente pode somar esses números. Então a gente teria algo como número 1 mais número 2. O mais seria o nosso operador de soma, ok? E esse valor aqui a gente pode atribuir a uma variável inteira chamada soma e imprimir o valor dessa variável aqui. Ok? Se a gente executar o programa, a gente tem a impressão do número 3. Então perceba aqui que como eu estou trabalhando só com inteiros, eu consigo atribuir o resultado das operações a números inteiros. Só que isso aqui não fica muito legal quando a gente trabalha com calculadora. Vamos supor que agora a gente quer número decimal, né? A gente não quer somar apenas números inteiros. Então vamos colocar aqui, ó, tipos decimais. E a gente tem o float e o double. E agora, como é que a gente trabalha com esses tipos? Vamos começar com o float, que é o menor deles. Então a gente pode ter um float número 1 e a gente pode atribuir um valor decimal aqui de 1.5. E agora a gente tem um errinho, que eu já expliquei nos slides, que ocorre porque os tipos decimais são considerados double pelo compilador. Então já dá um erro de compilação aqui. Quando fica vermelho antes da gente executar o programa, isso é um erro de compilação, porque o compilador já está trabalhando aqui para gerar o nosso bytecode, antes sem a gente fazer nada. E aí ele já mostra na IDE o destaque do erro. E aí a gente consegue corrigi-lo antes de submeter a JVM. E para corrigir esse erro, a gente só precisa colocar o F de float no final. E aí a gente está dizendo que esse número aqui é um float, ok? Então vamos lá. Eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, e eu posso ter o resultado aqui, que também vai ser um float, da soma do número 1 com o número 2. E mandar imprimir isso aqui pra gente. Então, se eu executar agora o programa dessa forma, eu tenho 3.0. Não é 3, é 3.0, porque esse cara é decimal, ok? Então, eu também poderia trocar isso aqui para double. Vamos trocar aqui, ó. Double. Aqui também. Double. E aí a gente tira o Fzinho do final. Ok? E manda executar o programa novamente. A gente vai ter o mesmo resultado, porque double também é um número decimal. Só que ele comporta mais informação. Ele é o copo de café maior. Então, beleza, a gente já brincou com os tipos numéricos aqui bastante, né? A gente viu que dá para fazer soma, dá para fazer também subtração com o menos. Então, vamos ver como é que fica? Vou executar aqui, ó. Agora a gente tem 0, porque eu subtraí o mesmo número, né? A gente também pode fazer multiplicação com o asterisco. Então, vamos executar aqui para ver. 1.5 vezes 1.5, 2,25, perfeito. E a gente tem também a divisão, com a barra. Então, são basicamente os 3 operadores aritméticos. Vamos colocar aqui, ó, operadores aritméticos. Adição ao mais, subtração ao menos, multiplicação ao asterisco e a divisão é a barra. Esses são os operadores aritméticos básicos. Então, agora vamos lá, vamos dar uma organizada aqui, né? A gente está fazendo tudo aqui no método main. Vamos criar um método para fazer as somas, ok? Eu vou criar um método aqui que vai retornar o valor da soma. A gente vai considerar aqui que nossos operadores são decimais. Que aí a gente consegue armazenar tanto números sem casas decimais como aqueles que têm casas decimais, tá? Então a gente vai ter aqui um método chamado soma. Ele vai retornar. Vamos usar o double, vai retornar um double, que é um número decimal. E ele vai receber 2 operadores também double. Então ele vai receber um operador número 1 e o operador número 2, ok? Agora a gente abre o bloco de comandos e implementa aqui o resultado da operação. Como ela vai retornar um valor double, que é o resultado da soma, a gente tem que usar o return aqui. E aí a gente só precisa retornar o quê? O número 1 mais o número 2. E prontinho, a gente já tem o nosso método de soma criado. Agora a gente só precisa vir aqui no método main e invocar esse método de soma, ok? Então, vou comentar aqui e vamos fazer aqui separado, tá? Como é que a gente faz para chamar a soma? A gente declara aqui o nome do método, a gente já viu isso no vídeo sobre métodos.
Eu vou deixar o card aqui para você, caso você não tenha visto. E aqui a gente vai passar os valores do número 1 e do número 2. Quais vão ser os dois números que eu quero somar? Os dois decimais. Eu quero somar 3.0 com 7.0. Vamos colocar decimal, né? 7.5 com 2.5. Vamos colocar dessa forma. Só que para a gente conseguir chamar esse método dentro do método main, lembrando, né, que tem um detalhe, a gente tem que colocar a palavrinha estática aqui, porque estático só chama outros métodos estáticos. A gente ainda não aprendeu sobre static, não se preocupe, a gente vai falar sobre ele em detalhes, por enquanto você tem que lembrar dessa regra. Se eu tiver que chamar alguma coisa dentro do método main aqui, um outro método, ele precisa ter a palavrinha static na declaração dele, e aí eu posso invocá-lo. E agora eu preciso imprimir esse valor, né, para a gente visualizar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso declarar uma variável do tipo double que vai receber o valor retornado por esse método. Então, aqui eu vou ter o resultado da soma. Vamos colocar resultado para não confundir, tá? Com o nome do método. E aí, com esse resultado, eu posso vir aqui e imprimir o seu valor. E aí a gente vai conseguir visualizar quando executar o programa. Olha só. 10.0. Então perceba que quando a gente trabalha com tipos, a gente tem que respeitar os tipos que foram definidos. Por exemplo, essa variável aqui não poderia ser um inteiro, porque essa soma aqui, ela retorna um double, ela retorna um decimal. E o container de decimais não é o mesmo do container de inteiros. Então não consigo trabalhar aqui com tipos diferentes. Eu preciso dizer que isso aqui é um double. Mesmo que ele retorne um número sem casas decimais, eu preciso respeitar o tipo que é retornado pelo método, o tipo que eu declaro. Isso é importante. O Java, eu vou sempre reforçar com você, é uma linguagem fortemente tipada. A gente não pode desobedecer as regras de tipos que ela define. E agora, para finalizar aqui, vamos trabalhar também com o char e boolean, que são os tipos que faltam. Nossa, saiu o chat aqui. É char dessa forma. Com o char, a gente pode representar o operador que a gente está trabalhando, que nesse caso é o da soma, o mais. Então a gente pode representá-lo dessa forma. E aí, a gente pode imprimir aqui, ó, vou remover essa parte daqui, vou colocar aqui embaixo. A gente pode imprimir o operador mais o resultado. E entre eles a gente coloca um espaçamento aqui com 2 pontos, para não ficar juntinho, né, os valores grudados na impressão. Então olha que interessante agora o que eu estou fazendo. Eu peguei um operador char, que é um caractere, e estou juntando, estou imprimindo ele mais um string, mais um texto. E também imprimindo o resultado. Então aqui eu tenho um char, um string e um double. Eu tenho os 3 tipos diferentes, juntos pelo caractere de mais. E aqui isso é muito interessante porque agora o caractere de mais não está somando inteiros, não está somando valores. Ele está juntando textos. Então, quando a gente faz isso dentro do System Out, acontece o que a gente chama de casting, de conversão de valores. Esses valores são transformados em uma representação textual. E é por isso que isso aqui funciona. Eu estou juntando um texto com outro texto, com outro texto. E aí na impressão aqui para mim vai aparecer, vamos dar uma olhada, o operador mais, que representa a soma, os 2 pontos com espaço que eu coloquei no meio, entre eles, e o valor do 10, que é o resultado da soma dos 2 números decimais. Beleza? Então é importante ressaltar que esse mais ele é um operador que além de somar números, além de ser um operador aritmético, ele também é um operador de concatenação. Ele junta textos para gerar um texto único, tá bom? E agora que a gente trabalhou com o char, né, dizendo qual é o operador aqui que a gente está usando nessa operação aritmética, agora a gente também pode trabalhar com o tipo booleano. A gente pode verificar, por exemplo, se esse número é igual a esse. Então, como a gente compara um número com o outro dentro do Java? A gente usa o operador de igualdade, que, olha só, são 2 iguais. Então, a gente pode dizer aqui, ó, número 1 é igual ao número 2? Dessa forma. Isso aqui é bem estranho, né, para quem nunca viu, porque o igual é apenas um igual, na verdade. Só que a linguagem Java já usa o igual para atribuir valores.
Então ficaria confuso. Eu não saberia o que está acontecendo aqui. O compilador, na verdade, né, não saberia o que esse igual está fazendo. Então, para tirar essa ambiguidade do símbolo, a gente usa dois iguais e esses dois juntos, o compilador sabe, é o operador de comparação. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vou remover isso aqui daqui. A gente pode criar uma variável booleana chamada é igual e ela recebe o resultado dessa operação. Aqui está dando erro, né? Porque a gente não declarou nenhuma variável com esses nomes. A gente está passando os valores direto aqui. Então, vamos corrigir isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, double número 1 igual a 2.5, double número 2 igual a 7.5. Eu vou passar agora, ao invés de passar os valores, eu vou passar as variáveis que contêm os valores. Número 1 aqui, e aqui o número 2. E agora a gente tem como comparar aqui o valor armazenado pelas duas variáveis. Eu consigo ver se eles são iguais e imprimir o é igual. Então, o booleano serve bastante para fazer comparação de valores, para testes, para testar se um número é igual a outro. Esse é um exemplo. Se a gente executar aqui, o que você acha que vai acontecer com o valor da variável igual? Ele vai ser falso, porque os números não são iguais. Agora, se eu colocar os dois iguais e executar, agora ele imprime true, porque as duas são iguais, então verdadeiro, ok? A gente também pode verificar outros operadores booleanos, outros operadores que retornam valores booleanos, como por exemplo o maior ou o menor. Então se a gente executar aqui, número 1 não é menor que o número 2, vai retornar false. Se a gente fizer o número 1 ser menor, agora retorna true. A gente pode, inclusive, trocar o valor dessa variável. Por exemplo, se o número 1 for menor que o número 2, o é igual vai ter valor true. Concorda? Que é esse o caso. Vou rodar aqui, ó. A gente tem true. Se eu quiser imprimir o contrário, eu posso usar o operador exclamação aqui na frente da variável é igual. E agora eu tenho um valor contrário, que é falso. Então, a gente também tem operadores que se aplicam apenas a uma variável, que é essa exclamação aqui, que é o operador de negação, ok? Eu estou mostrando aqui alguns operadores só para você ter o conhecimento. É claro que você não vai decorar tudo isso agora. Não é o que eu espero de você. O que eu espero é que você tenha entendido como a gente declara variáveis com tipos, com vários tipos, como é que a gente usa esses tipos dentro de um programa, e ter uma ideia de quais operadores a linguagem permite a gente utilizar. Os aritméticos, que a gente já discutiu aqui, e também os booleanos, que retornam valores verdadeiro ou falso. E com esse conhecimento você já é capaz de fazer bastante coisa, porque os tipos básicos da linguagem já nos oferecem bastante poder para resolver problemas computacionais. Lembra que você pode revisar esse conteúdo sempre que precisar, mas é muito importante você praticar, fazer exercícios para fixar esse conhecimento. Então brinca bastante aí com as variáveis, troca os tipos, faz testes, imprime, faz tudo isso, cria métodos para exercitar o conhecimento que você obteve aqui. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. A gente falou de bastante coisa, o assunto de tipos de dados, ele é bem extenso, tá? Eu tentei resumir ao máximo aqui em relação aos tipos primitivos para te ajudar a ter um primeiro contato com esse conceito. E agora me dá uma força aqui. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios da série. Me dá um feedback sobre esse conteúdo para eu saber se foi útil para você. Tá ok? Até o próximo vídeo.